O futebol da Oceania é tradicionalmente o saco de pancadas quando a gente tem Mundial de Clubes, e não é para menos, é uma região futebolisticamente muito menos desenvolvida que o resto do mundo. Nas primeiras edições do Mundial de Clubes a gente ainda tinha times da Austrália representando o continente, mas depois a Austrália migrou para a Federação Asiática e aumentou ainda mais a disparidade para o resto do mundo. Desde então, geralmente a gente tem times da Nova Zelândia disputando o Mundial de Clubes, embora a gente já tenha tido time da Papua Nova Guiné e da Nova Caledônia também. Mas, bom, quase sempre os times da Nova Zelândia, quase sempre o Auckland City, que eu estou aqui usando a camisa. Vou contar ao longo do vídeo da minha relação com o Auckland City, tem uma relação com o time e, bom, sempre, né, a gente espera que o time da Oceania perca no primeiro jogo, é o natural. Pois em 2014 a gente teve um baita ponto fora da curva, o Auckland City foi o terceiro colocado, superou o campeão do país sede, o campeão marroquino, o campeão africano, ficou muito perto de eliminar o campeão da Libertadores e aí enfrentaria o Real Madrid na final, se tivesse feito isso, mas aí na disputa de terceiro lugar superou também o campeão da CONCACAF, uma coisa histórica, épica, e eu vou contar aqui como foi, como que chegou nesse momento e fica aquele gostinho que podia ter sido ainda um pouco mais histórico por pouco. Vamos lembrar disso depois da vinheta. Antes de começar, quero só deixar uma dica para quem ainda não conhece o nosso parceiro, o aplicativo OneFootball. É simplesmente o melhor aplicativo do mundo para quem é viciado em futebol e quer acompanhar futebol do mundo inteiro, que nem a gente, né? Quem gosta de futebol alternativo, quer acompanhar futebol da Oceania, por exemplo. O OneFootball é perfeito, que você entra lá, você vê os placares do mundo inteiro, acompanha os jogos em tempo real, acompanha estatística do seu time, dos seus campeonatos favoritos, do seu jogador favorito, você pode ver vídeos das partidas, né, dos lances, e mais do que isso, no OneFootball você pode assistir ao vivo, de graça, aos jogos do Campeonato Alemão e do Campeonato Francês. Baixa o OneFootball e aproveita todas as vantagens, tem o link aí na descrição. E também na descrição, para quem quiser saber mais do nosso projeto do Catarse, quem não sabe ainda, agora a gente tem essa forma de financiamento para quem quiser ajudar a gente aqui a manter o Última Divisão. Tem lá o Catarse, são várias faixas de contribuição que você pode fazer mensalmente com a gente, e todas essas faixas têm lá algumas vantagens bem bacanas. E fora isso, se você quiser fazer só uma doação pontual, também uma ajuda pontual com a gente, tem também o link aí na descrição, dá uma olhada. E agora então vamos começar a contar a história do Auckland City e do Mundial de 2014. Bom, eu posso comentar sobre o Auckland City com um certo conhecimento de causa. Eu morei um ano na Nova Zelândia entre 2015 e 2016. Justamente em 2015, da temporada seguinte a esse grande feito no Mundial de Clubes, eu fui a jogos do Auckland City, escrevi matérias para a Última Divisão, né, matérias sobre a Liga dos Campeões da Oceania daquele ano, o campeonato neozelandês. Fica aí o link para quem quiser conferir essas matérias. E um exemplo de como o futebol lá é amador, né? Era em 2015, eu imagino que não mudou tanto até hoje, é que eu fui num amistoso do Auckland City contra o Waitakere United, que a gente pode considerar que é um clássico, né? Porque o Waitakere é uma cidade da grande Auckland, né? São cidades vizinhas, e àquela altura eram os dois times que já tinham sido, eram os maiores campeões neozelandeses, os dois times que já tinham conquistado a Liga dos Campeões da Oceania pelo país. Só em 2018 que o time Wellington ganhou também, foi o terceiro time neozelandês a ser campeão. Mas eu vi então o maior clássico do país, Auckland City e o Waitakere United, por mais que fosse um amistoso, e tinha 31 torcedores lá, contando comigo, contando parente de jogador, contando gente que era meio comissão técnica, que não estava no gramado mesmo, dirigente, né? Então essas matérias lá, quem quiser entender melhor, dá uma olhada, dá uma noção de como é a relação do futebol na Nova Zelândia. E nessas matérias eu conto um pouco sobre o perfil dos torcedores do time, que eu fiz amizade, fui a jogos com eles, fui a pubs. O torcedor símbolo do Auckland City, sem dúvida nenhuma, é o Edward Lyons, que é um apaixonado que viaja constantemente para fora da Nova Zelândia para ver o time jogar. Ele estava no Mundial de Clubes de 2014 no Marrocos, foi a Mundiais de Clubes no Japão também, foi na final da Liga dos Campeões da Oceania de 2014 em Vanuatu, enfim, está em todos os jogos do Auckland City, dentro ou fora da Nova Zelândia, com o dinheiro dele mesmo, ele viaja. Também destaco nessas matérias aí o John,
que é um inglês, porque meio que esse é o perfil do torcedor do Auckland City que vai a jogos na Nova Zelândia. Ou é algum neozelandês que morou um tempo na Europa, uma coisa muito comum lá, né? E que aí ele criou uma paixão pelo futebol fora da Nova Zelândia, ou é algum europeu ou estrangeiro, né, que vem de um país que gosta de futebol, aí vai morar na Nova Zelândia e aí, carente de futebol, começa a frequentar jogos do Auckland City. Era o caso do John, que é um inglês que ele era meio que o líder da torcida organizada do Auckland City. Mas essa torcida organizada é tipo ele mais uns 5 caras e ele não tinha como achar uma bandeira do Auckland City para comprar lá, então ele me contou que a mãe dele na Inglaterra fez uma bandeira do Auckland City para ele levar nos jogos, porque ele não vende, né? Eu consegui comprar camisa lá, mas só vende a camisa, não vende uma bandeira do time e outros produtos assim. E, enfim, esse tipo de torcedores que eu conto um pouco nas matérias, e também torcedores que eu encontrei nas arquibancadas que eram parentes dos jogadores, como a Fernanda Flores, namorada do lateral chileno Éder Franchini, que estava nos jogos também. O Auckland City foi fundado em 2004, com raízes na colônia croata de Auckland. Não à toa, até hoje, tem jogadores do Auckland City que jogam também pelo Central United, que é um time que disputa uma liga regional amadora em Auckland, que esse sim é muito mais explicitamente ligado à Croácia. O Central United tem o símbolo dele com aquele quadriculadinho, o xadrez da bandeira da Croácia, o uniforme é parecido com o uniforme da seleção croata, e o Auckland City é umbilicalmente ligado com o Central United. Então é um time ligado à colônia croata, e o Auckland City já nasceu super campeão. Foi fundado em 2004, que foi o ano que o campeonato neozelandês passou a ser disputado nos moldes atuais. Antes tinham várias outras ligas que foram acabando, começando novas ligas. Desde 2004 o campeonato neozelandês tem uma sequência, e foi quando foi fundado o Auckland City e outros times, como o Team Wellington também. E o Auckland City é de 2004, quando ele foi fundado, já foi campeão no primeiro ano, e desde então foram 16 edições do campeonato neozelandês. O Auckland City ganhou 8 vezes, o Waitakere United ganhou outras 5, o Team Wellington ganhou 2, e de forma surpreendente, em 2019 a gente teve o Eastern Suburbs de Auckland campeão, uma grande zebra. Esse título do Eastern Suburbs foi bem surpreendente porque tem uma disparidade grande no campeonato neozelandês desses 3 times que eu já citei, o Auckland City, o Waitakere United e o Team Wellington, para os outros times, porque todos são semi-amadores, mas tem graus diferentes de amadorismo. Esses times mais fortes treinam todo dia e os jogadores recebem, né? É amador, mas os jogadores recebem bicho. Quando eu estive lá, eu não sabia de nenhum jogador do elenco do Auckland City que naquele momento tinha outra profissão. Eles podiam ocasionalmente ter outra profissão, tal, mas enfim, tem graus diferentes de amadorismo. O Auckland City é muito amador comparado com os outros clubes do Mundial de Clubes, mas a Nova Zelândia ele já é mais profissional que os outros. Só que time profissional mesmo, na Nova Zelândia só existe um, que é o Wellington Phoenix, que joga o campeonato australiano, a A-League. O campeonato australiano tem uma vaga para times neozelandeses, que desde 2007 é ocupada pelo Wellington Phoenix e antes era ocupada pelo New Zealand Knights, de Auckland. Só que os times neozelandeses nunca fizeram grande coisa no campeonato australiano. A melhor colocação foi um 3º lugar do Wellington Phoenix. O grande feito foi em 2007, quando numa semifinal de campeonato australiano contra o Newcastle Jets, o Wellington Phoenix conseguiu colocar no grande estádio de Wellington, o Westpac, conseguiu colocar 33 mil pessoas para assistirem um jogo de futebol, o que é uma coisa rara, né? Na Nova Zelândia a gente tem estádios pequenos, arquibancadas vazias, pois a gente teve um jogo dentro da Nova Zelândia, um jogo de clubes, que conseguiu levar 33 mil pessoas para ver um jogo de futebol. Isso foi em 2007. E aí isso meio se perdeu com o tempo, né? Dificilmente repetiu algo parecido com isso. Quem quiser saber mais, isso foi um momento histórico do futebol neozelandês. Eu fiz um texto também para a Última Divisão falando de grandes momentos da história do futebol da Nova Zelândia, além dessa campanha do Auckland City que eu vou narrar aqui nesse programa. Então, tem participações históricas da Nova Zelândia em Copa do Mundo, tem jogador neozelandês que foi artilheiro da Champions League da Europa. Vale a pena dar uma olhada nesse texto aí para saber mais sobre os brilharecos do futebol da Nova Zelândia. O Auckland City é disparado o maior campeão da história da Liga dos Campeões da Oceania. Nesse momento que eu gravo o vídeo, o time já ganhou 9 vezes o torneio. O segundo time com mais títulos é o Waitakere United, com 2 títulos só. O Auckland City ganhou a Liga dos Campeões da Oceania em 2006, depois em 2009 e depois de 2011 até 2017,
um heptacampeonato consecutivo, uma coisa única, né, em campeonatos continentais, e aí desde 2017 o time ficou 2 vezes de fora da final do torneio. Em 2018 o Team Wellington fez a final contra um time de Fiji e em 2019 a final foi entre 2 times da Nova Caledônia, uma história que a gente já contou aqui na última divisão. Antes de falar do Mundial de Clubes, só contar como o Auckland City chegou ao torneio do Marrocos em 2014, acreditem se quiser, mas a Liga dos Campeões da Oceania de 2014 o Auckland City venceu super apertado. Vamos lembrar como é que foi essa campanha. A fase de grupos foi toda disputada em Fiji e o Auckland City ficou na 2ª colocação do seu grupo, já que perdeu uma partida para o Amikali de Vanuatu por 1-0. O Amikali de Vanuatu já tem outros programas, eu descobri agora que a pronúncia certa é Amikeli, então vou tentar falar a pronúncia certa, o Amikeli de Vanuatu. E pior, o Auckland ganhou os outros jogos com placares apertados, né? Relativamente. Ganhou só de 3-0 do Dragon de Tahiti e 3-0 do NAD de Fiji nas outras partidas, enquanto o Amikeli, por exemplo, fez 6-0 no NAD, então foi uma campanha sem brilho do Auckland City, mas suficiente para se classificar para o mata-mata. Nas semifinais, já disputadas em ida e volta, de novo, o Auckland City passou com certo sufoco. Contra o Pirae do Tahiti, fez 3-0 no jogo de ida em Auckland, mas perdeu a partida de volta por 2-1 na Polinésia Francesa. A gente fala sufoco para os padrões da Oceania, né? Na outra semifinal, o Amikeli também não teve vida fácil contra o Ba de Fiji. E aí a final foi entre Auckland City e Amikeli de Vanuatu, ou Vanuatu. Tem gente que fala uma final equilibrada, afinal o Amikeli tinha ganhado do Auckland City na fase de grupos, e eu tenho que fazer a observação que o Amikeli também não era um time comum para os padrões da Oceania. Eu em 2015 também fui em jogo do Amikeli, né, na Nova Zelândia, né, e conversei com os jogadores, conversei com o Diego Galvão, um brasileiro que joga no Amikeli, tem uma matéria também na última divisão, quem quiser ver. E aí, o Amikeli é um time de Vanuatu, só que é um time que ele tinha treinador italiano, um monte de europeu no elenco, italiano, escocês, então é um time que tem um investimento diferente, uma estrutura diferente, e chegou na final podendo fazer frente ao time da Nova Zelândia. E assim foi. No jogo de ida, que foi em Port Vila, capital de Vanuatu, esse jogo que o Edward Lyons, o torcedor símbolo do Auckland City que eu falei, viajou para Vanuatu para ver esse jogo, foi 0-0. E aí o jogo de volta foi na QET Street, que é o estádio do Auckland City, em Auckland. É um estádio para 3 mil e poucas pessoas, bem pequeno, bem assim, lembra uma Rua Javari menor ainda, e tem até foto aí de cachorro na arquibancada, e nesse estádio super apertado o jogo também foi duríssimo, o jogo estava 1-1 até a reta final. A 10 minutos do fim do jogo, o Amikeli estava atacando, forçou o goleiro do Auckland City a fazer defesa difícil, só que aí quem não faz toma, e o Auckland City foi campeão com um gol do argentino Emiliano Tadi aos 42 minutos do segundo tempo. E então foi assim que acabou a campanha, bem no sufoco. O Auckland City foi campeão da Oceania em 7 jogos, perdeu 2, empatou 1, foi campeão com um gol no fim, jogando em casa com o time de Vanuatu, mas foi campeão, deu tudo certo. O gol do título foi então do Emiliano Tadi. Essa final foi disputada em maio de 2014, e quem diria que 7 meses depois, em dezembro de 2014, o mesmo Emiliano Tadi perdeu um gol que, se ele fizesse, poderia fazer o Auckland City enfrentar o Real Madrid. Em 2015 eu perguntei muito para os torcedores do Auckland City quem eram os jogadores favoritos deles no elenco, e o Edward Lyons, o torcedor símbolo que eu comentei, por exemplo, falou do Emiliano Tadi. O Emiliano Tadi é simplesmente o maior artilheiro da história do Auckland City, fez mais de 100 gols pelo time, e também é o jogador que mais atuou mais de 150 jogos pelo time, e ele começou a carreira por um acaso, argentino, estudando direito, né, querendo ser advogado, foi para Nova Zelândia num desses intercâmbios aí e acabou jogando futebol na Nova Zelândia. Jogou primeiro no Team Wellington e depois se transferiu pro Auckland City, onde ele fez história. Foi tão bem no Auckland City que ele se transferiu numa época depois para o futebol sul-africano, aí atuou num esquema mais profissional até, foi inclusive campeão sul-africano jogando pelo Mamelodi Sundowns. E aí depois ele voltou recentemente para Nova Zelândia, hoje ele está com 32 anos, aí jogando de novo no Auckland City. Só que assim, o motivo dele ser o jogador preferido do Edward Lyons não era pelo talento, pela história dele no Auckland City.
O Edward Lyons disse que gostava muito do Emiliano Tadi pelo senso de humor dele. Foi essa relação próxima com os jogadores que os torcedores têm e dizia que o Emiliano Tadi era um cara muito engraçado. Vamos lembrar de outros nomes desse elenco do Auckland City em 2014. Eram muitos estrangeiros no elenco, como era o caso do zagueiro japonês Takuya Iwata, que chegou a jogar também em times de segundo escalão do Japão e da Austrália. Tinha também o atacante português João Moreira, esse sim um reforço de peso do time, que já tinha jogado por seleções de base de Portugal e pelas categorias de base do Valência, na Espanha, além de clubes profissionais portugueses como Beira-Mar e Estrela Amadora, mas aí o João Moreira virou um andarilho da bola depois e em 2013 estava se aventurando no futebol de Brunei, que não deve ser assim muito mais forte que o da Nova Zelândia, e foi assim que ele chegou ao Auckland City em 2014 para ser uma grande estrela do time. Embora machucado, ele não entrou em campo no Mundial, mas era um grande ídolo daquele elenco. Olha uma entrevista que o João Moreira deu para um site português quando jogava na Nova Zelândia. O título é A Estabilidade na Pacata Terra que Treme, em referência aos terremotos comuns na Nova Zelândia, mas vale ressaltar que em Auckland os tremores são muito raros. E tinha ainda o meia David Brown, nascido na Papua Nova Guiné, que se destacou muito nesse Auckland City de 2014, embora nem sempre como titular. Na época ele tinha 18 anos, era uma grande promessa do futebol da Oceania, depois foi para o futebol holandês e hoje ele joga no futebol da Finlândia. A gente pode destacar no elenco do Mundial também o goleiro neozelandês, o Tamati Williams, que hoje aos 36 anos atua no Waalwijk da Holanda. Outro neozelandês, mas que representava também a colônia croata, era o Ivan Veselic, um zagueiro e volante de ascendência croata, já experiente àquela altura, com passagem por clubes pequenos da Holanda e que jogou a Copa de 2010 pela seleção neozelandesa, mas em 2014 ainda estava atuando com 38 anos e no Auckland City ele terminou a carreira beirando os 40 anos em 2016. O elenco também tinha como destaque o zagueiro inglês John Arvin, que chegou a atuar no Everton antes do Auckland City, já se aposentou. Tinha também o zagueiro espanhol Ángel Berlanga, que fez sua carreira no Auckland City e no futebol indiano e se formou em educação física antes de ser jogador. Também o volante sérvio Dordevic, que hoje joga no Central United, o time irmão do Auckland City, que ainda guarda mais fortemente as raízes croatas. O time tinha também o Ryan de Vries, um meio-atacante sul-africano de nascimento, mas que fez carreira na Nova Zelândia. Hoje ele joga no futebol da Irlanda. E o atacante ítalo-mexicano Fabrício Tavano, que em 2015 chegou a ir para o Tigres do México, vice-campeão da Libertadores naquele ano, mas não conseguiu espaço no elenco e recentemente esteve até no futebol da Nicarágua. Hoje ele joga no Halcones de Zapopan, pela Liga Balompié, uma liga paralela do futebol mexicano de clubes não filiados à Liga MX. Para saber quem era o jogador favorito, tinha uma divergência entre os torcedores, alguns preferiam Emiliano Tadi, outros o sul-africano De Vries, outro o português, o João Moreira, mas uma unanimidade de todo mundo que era o nome mais importante para o time era o treinador, o catalão Ramon Tribulietix. Ele que foi jogador antes, ele jogou no futebol da Nova Zelândia nos anos 90, jogou no Central United, né, que deu origem ao Auckland City, mas aí ele voltou para a Espanha, tirou licença de treinador por lá e depois voltou para Nova Zelândia, lá em meados de 2008, primeiro para ser assistente técnico do Auckland City e depois ele assumiu o time e aí ele ganhou 7 ligas de campeões da Oceania seguidas. Esse heptacampeonato histórico foram todos com o Ramon como treinador, então ele é o único treinador do mundo heptacampeão continental. E aí ele colocou no Auckland City um esquema de jogo de posse de bola, meio que um tic-tac, né? Tão comum lá de Barcelona, da Catalunha, e ele implementou isso no Auckland City e com esse estilo de jogo o time então se tornou super dominador no futebol da Nova Zelândia e no futebol da Oceania, mas ninguém esperava que esse tic-tac fosse dar tão certo no Mundial de Clubes de 2014. O treinador, o Ramon Tribulietix, ele disse quando o time perdeu a semifinal para o São Lourenço que para ele o campeão moral o vencedor moral, né? Não falou campeão porque ia para a final, mas o vencedor moral era o Auckland City. Vamos explicar por quê. Para se ter uma noção como foi atípico o que aconteceu em 2014, até 2020 o Auckland City já disputou 9 vezes o Mundial de Clube, é disparado o time com mais participações, e sem ser 2014, só uma outra vez o time não foi o último colocado e ganhou
um jogo, que foi em 2009. Geralmente o Auckland City é aquele time que joga só aquele primeiro playoff do campeão da Oceania contra o campeão do país sede, às vezes um time do Marrocos, às vezes um time dos Emirados Árabes, às vezes um time do Japão. Perde até por placar apertado, mas sempre perde. A exceção, antes de 2014, foi em 2009, que o Auckland City ganhou do Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Aí passou para a fase seguinte, aí foi eliminado pelo Atalante do México, e aí ainda ganhou a disputa do 5º lugar contra o Mazembe da República Democrática do Congo, que no ano seguinte eliminaria o Inter. Então o Auckland City teve esse feito incrível em 2009, ficou com a 5ª colocação, mas era um brilhareco isolado. Só que aí em 2014 o impensável aconteceu. A saga começou em Rabat, capital do Marrocos, em 10 de dezembro de 2014, nesse tradicional jogo entre o campeão do país sede com o campeão da Oceania. Todo o Mundial de Clubes agora começa com esse confronto, e aí o campeão do país sede do Marrocos era o Maghreb de Tétouan, que é outra cidade, mas aí em Rabat, capital do Marrocos, muito provavelmente a maior parte, certamente, né, a torcida era para o Maghreb, mas o Auckland City conseguiu segurar um 0-0 no tempo normal e ganhou por 4-3 nos pênaltis. O Mario Bilen, um volante croata do Auckland City, desperdiçou uma cobrança, mas os marroquinos perderam 2 pênaltis. A última foi na trave e uma delas foi defendida pelo goleirão Tamati Williams, um dos poucos neozelandeses do elenco do Auckland City. Podiam até dizer que foi sorte, mas aí na fase seguinte o Auckland City superou o campeão africano, que era o Entente Sétif, da Argélia, e vale dizer que em 2014 o futebol da Argélia estava super em alta, o país tinha feito uma excelente campanha na Copa do Mundo no Brasil, e aí o campeão africano era também argelino. Aí o estádio se dividiu, né? Porque os marroquinos iam torcer contra o time da Argélia, tem uma rivalidade grande entre os países, mas a Argélia também é ali do lado, então a torcida do Sétif também foi lá para ver o time, né, muito provavelmente passar pelo Auckland City, mas não, o Auckland City ganhou por 1-0, gol do Arvin, do zagueirão Arvin, no começo do segundo tempo, com uma grande contribuição do goleirão argelino. O Auckland City chegou então à semifinal do Mundial de Clubes para pegar o San Lourenço, campeão da Libertadores daquele ano, de nomes bem conhecidos, torcedores brasileiros, como o lateral direito Júlio Buffarini, que jogou no São Paulo, embora sem deixar saudades, o zagueiro Walter Kahneman, hoje no Grêmio, o meia Leandro Romagnoli, que em 2014 foi ovacionado no aeroporto de Salvador quando chegou como reforço de peso do Bahia, mas depois desistiu do negócio e resolveu ficar no San Lourenço, um negócio estranhíssimo, além do treinador Edgardo Bauza, o El Patón, campeão da Libertadores com a LDU em 2008 e com o San Lourenço em 2014, depois semifinalista de 2016 com o São Paulo e treinador da seleção argentina nas eliminatórias para a Copa de 2018, além de outros nomes famosos naquele elenco do San Lourenço, o goleiro argentino Torrico, o zagueiro Mario Yepes, da seleção colombiana, o lateral Emanuel Mas, que hoje está no Boca, o volante da seleção paraguaia Ortigosa, o atacante uruguaio Martín Cauteruccio, que estava muito bem naquela época, um time campeão da Libertadores que não deveria ter trabalho contra o Auckland City. Ninguém poderia imaginar que esse jogo ia acontecer, certo? Quer dizer, uma pessoa teve essa premonição, um argentino, o Emiliano Tadi, do Auckland City. Ele deu uma entrevista para o site da FIFA que ele conta que todo o tempo que ele morou na Argentina, nunca encontrou ninguém famoso. Pois bem, em 2014, em agosto de 2014, o San Lourenço tinha acabado de ser campeão da Libertadores. O San Lourenço é o time do Papa Francisco. E aí, vários representantes do San Lourenço, né, treinador, jogadores, foram para o Vaticano visitar o Papa Francisco. E não é que o Emiliano Tadi estava de férias em Roma, nesse mesmo mês, nessa mesma época. Ele estava lá com as irmãs, ele conta, e aí ele encontrou o Edgardo Bauza lá passeando por Roma. E aí ele falou que chegou lá no Bauza e quis conversar com ele e falou: Bauza, a gente se encontra aí no fim do ano, E o Bauza, quem é você? Né? Não, eu sou jogador do Auckland City, a gente está classificado para o Mundial de Clubes, a gente se encontra. O Bauza, legal, hein? Boa sorte para vocês. O Bauza não poderia imaginar que eles se encontraram e foi um jogo duríssimo. Desde o começo, o jogo foi mais equilibrado do que se podia esperar, mas o San Lourenço que saiu na frente nos acréscimos do primeiro tempo com um gol do Pablo Barrientos.
Mas o jogo estava equilibrado e no segundo tempo o Auckland City não ia desistir fácil, né? Não chegou tão longe para vender fácil a vaga na final, pois o Auckland City chegou ao empate num gol do espanhol Berlanga, que se não fosse gol, poderia também ter sido marcado pênalti do goleiro argentino Torrico no De Vries, o camisa 10 do Auckland City, o sul-africano. Pois o Auckland City empatou e depois, com o jogo empatado, o São Lourenço recuou e quem criou aí as melhores chances, né, foi mais para cima no final. Não é que também foram muitas chances, porque enfim, né, tem as limitações, mas o Auckland City criou chances para vencer o jogo. A torcida do São Lourenço se calou, estava fazendo barulho no começo do jogo, cantando no estádio, se calou no segundo tempo, o Auckland City criou chances e aí, ainda no tempo normal, no final do jogo, o Emiliano Tadi, o argentino, que eu já falei tantas vezes dele aqui, ele que tem um grande senso de humor, ele que é o cara que mais fez gols na história do Auckland City, mais jogou, ele que encontrou com o Balsa em Roma em agosto, teve a premonição de que eles iam se encontrar no Mundial, pois ele teve a bola do jogo nos pés, no final do jogo, cara a cara com o Torrico, o goleiro argentino. Ele chutou para fora e aí o jogo foi para a prorrogação. E aí, bem no comecinho da prorrogação, com 2 minutos, o reserva Mauro Matos, do São Lourenço, fez um gol, né, com jogada que começou com o Romagnoli. Aí o São Lourenço fez o gol no comecinho da prorrogação. O Auckland City até tentou, chegou a colocar uma bola chorada na trave na prorrogação, mas não teve como, acabou perdendo o jogo. E aí o São Lourenço faria a final contra o Real Madrid do trio BBC no ataque, né? Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. O São Lourenço perdeu por 2-0 na final do Mundial de Clubes e o Auckland City foi jogar a disputa do terceiro lugar contra o Cruz Azul, campeão da CONCACAF, time grande do México. Também o Auckland City ninguém imaginava, né, que ia aprontar mais uma nesse Mundial, pois o jogo terminou empatado em 1-1. O De Vries, o sul-africano, fez o gol do Auckland City e o João Rojas, equatoriano, fez o gol do Cruz Azul. O João Rojas mesmo, esse que está no São Paulo hoje, aí que se contundiu, tá? Uns 2 anos para ele voltar a jogar. O João Rojas estava no Cruz Azul e então o jogo terminou empatado em 1-1 e aí foi para os pênaltis. Do lado do Auckland City, o Arvin perdeu a sua cobrança, o zagueiro inglês Arvin, mas os mexicanos perderam 2 cobranças. De novo, uma cobrança foi para fora e outra foi defendida pelo Tamati Williams, goleirão neozelandês desse time. E aí o Auckland City conseguiu o histórico terceiro lugar numa campanha que, ó, lembrando, ganhou do campeão do Marrocos, ganhou do campeão da África, ganhou do campeão da CONCACAF, fez jogo duríssimo com o campeão da Libertadores, só faltou pegar o campeão europeu para ver o que era bom. O Auckland City foi terceiro colocado nesse Mundial de Clubes. No final, em reconhecimento a essa histórica campanha do Auckland City, a FIFA deu o prêmio de bola de bronze de terceiro melhor jogador do Mundial para o zagueiro neozelandês Ivan Vicelic. A bola de ouro ficou com o Sérgio Ramos, vejam só. A bola de prata ficou com o Cristiano Ronaldo, nenhum jogador de São Lourenço entrou na premiação e a bola de bronze ficou com o Ivan Vicelic. É questionável se o Vicelic foi o melhor jogador do Auckland City na campanha, eu mesmo mal citei aqui nas partidas, né? Mal citei o nome dele, mas é muito simbólico. O Vicelic, ele é um jogador neozelandês de ascendência croata, o Auckland City é um time de origem croata, é um jogador que estava na seleção da Nova Zelândia na Copa de 2010, aquela campanha histórica que a Nova Zelândia ficou invicta com 3 empates na Copa. Pois bem, ele estava ali representando aquela seleção, um outro grande momento do futebol neozelandês, e ele foi o elo com esse outro grande momento em 2014, o time neozelandês terceiro colocado do Mundial, e o Ivan Vicelic é um grande ídolo do Auckland City, e até hoje ele está no time e agora na comissão técnica. E para finalizar, quero mandar aqui um chupa Austrália. Gosto muito da Austrália também, já fui para a Austrália, mas como fiz essa amizade com os torcedores do Auckland City, tem que mandar esse recado deles para o mundo, porque uma coisa que eles gostam muito desse Mundial também, que eles me contavam, foi a vitória da Nova Zelândia contra a Austrália. Essa grande rivalidade do rugby existe no futebol também, e a Nova Zelândia ganhou da Austrália nesse Mundial de Clubes. Porque, ó, desde que o Mundial de Clubes começou a ser disputado, né, nesse formato aí, com times de todos os continentes, 2 vezes nos 2 primeiros anos, o representante da Oceania foi da Austrália ainda, né, o South Melbourne em 2000 e o Sydney FC em 2005. Aí em 2006, a Austrália migrou para a Federação Asiática, falando que o nível técnico do futebol da Oceania era muito baixo, que, enfim, né, eles eram mais evoluídos, e aí eles foram para a Ásia. Pois bem,
Desde então, né, a gente está em 2021, desde então, a única vez que um time da Austrália foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia foi justamente em 2014, que o West Sydney Wanderers foi o campeão asiático e aí jogou o Mundial de Clubes representando a Ásia. E quem que fez bonito, quem que foi longe nesse Mundial de Clubes? O Auckland City, que foi o terceiro colocado. O time australiano foi o antepenúltimo representando a Ásia. Então, isso aí foi a glória para os neozelandeses, né? Olha só, a gente representou a Oceania aqui, chegou na terceira colocação e eles lá foram tão mal. Vale a observação que em 2008 a gente teve também um time australiano no Mundial de Clubes, o Adelaide United, mas em 2008 o Adelaide United foi vice-campeão da Liga dos Campeões da Ásia, porque o torneio era no Japão, o campeão da Ásia era do Japão também, e aí abriu vaga para um time de outro país, que foi o vice-campeão da Ásia. Mas no único ano que um time australiano ganhou o torneio da Ásia, no Mundial de Clubes, quem brilhou mesmo foi o time da Nova Zelândia. E é isso aí, gente. Fico feliz de mandar esses recados aí do Auckland City para o mundo. Tenho um carinho imenso pelo time e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês lembram dessa campanha do Auckland City, o que vocês sabem do futebol da Oceania. Interajam com a gente, sigam a gente nas redes sociais. Muito obrigado mesmo, um abração e até a próxima.